Bem-vindos ao Debate, a nossa análise profunda das múltiplas perspectivas sobre o material de hoje. Hoje o nosso foco recai sobre uma disputa pública que transcendeu bastante a bolha dos criadores de conteúdo na internet. Com certeza. E acabou tocando em questões fundamentais, sabe? Sociologia, biologia, retórica. Exatamente. Falamos do embate centralizado entre os canais Tragicômico, que é conduzido pelo Wagner, e o Suavemente Comentado, conduzido pela Yasmin. É um caso fascinante. O que começou como uma simples troca de farpas em vídeos acabou escalando para um debate estrutural bem complexo e atraiu agentes externos de peso para a discussão, tipo o biólogo Eli Vieira e o professor Dark. Ilustra perfeitamente como essas discussões sobre identidade e saúde pública se desenvolvem hoje em dia na era digital. Bom, a questão central que temos diante de nós gira em torno da hipótese de um contágio social ou uma epidemia. Essa é a tese levantada no material para explicar o aumento estatístico vertiginoso da autoidentificação LGBT entre os jovens. Sim, e nós vamos dissecar aqui não apenas o mérito dos argumentos biológicos e sociológicos de cada lado, mas também como a postura retórica afeta e constrói a própria integridade do debate público. Para que o nosso ouvinte entenda logo de cara onde nos posicionamos hoje, eu declaro o seguinte: eu defendo que o Tragédico e o Eli Vieira levantam anomalias estatísticas válidas que exigem uma investigação sociológica e que o uso de ironia e ataques pessoais por parte do Suavemente Comentado acaba interditando uma discussão que é absolutamente necessária. Certo. E do meu lado, eu argumento que o Suavemente Comentado e o professor Dark estão corretos ao rejeitar essa terminologia patologizante de epidemia e contágio. Para mim, o aumento numérico reflete simplesmente o progresso social e a aceitação, desmascarando falhas metodológicas bem severas nos dados dos opositores. Então, vamos direto aos dados. Como você sustenta que não há uma anomalia estatística e sim apenas um reflexo natural de uma sociedade menos repressiva? Porque o cerne do argumento do tragicômico repousa em dados demográficos que quebram os padrões históricos. Você fala da pesquisa Gallup, certo? Isso, a pesquisa Gallup, que é amplamente embasada pelo biólogo Eli Vieira. Ela demonstra que cerca de 20% da geração Z se identifica como LGBT. É um salto de mais de 100% em relação à geração imediatamente anterior. Tá, eu entendo, mas veja bem, um salto estatístico não significa necessariamente um problema. Não por si só, concordo. Mas a curva geométrica desse crescimento é muito atípica. A hipótese do contágio social que o Wagner levanta não é um ataque à comunidade. É um conceito da sociologia e da psicologia. Descreve fenômenos comportamentais que se espalham em rede, sabe? Muitas vezes por pura pressão de grupo. Olha, confesso que essa tese não me desce. E o principal motivo é justamente o uso do termo contágio. Quando você enquadra a identidade LGBT com termos do escopo médico, como epidemia ou contágio, você não está usando um conceito sociológico neutro. Isso evoca um histórico perigoso, um histórico profundamente homofóbico. Mas a sociologia usa esse termo há mais de um século, desde o Gustave Le Bon. Nós falamos de contágio social para epidemias de bulimia, de anorexia, até automutilação entre adolescentes. Não há nenhuma conotação viral ou bacteriológica intrínseca ao termo nas ciências sociais. Ou abordo isso de uma maneira diferente. O princípio básico da análise de dados é que correlação não implica causalidade. Comparar a orientação sexual ou a identidade de gênero com distúrbios alimentares é metodologicamente falho. O professor Dark ilustra isso perfeitamente no material, né? Ser gay ou trans não é adotar uma moda passageira, é uma realidade interna, é algo intrínseco. Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente. E quando os dados mostram inversões de padrão? Veja o caso da Suécia, por exemplo. Historicamente, a disforia de gênero afetava majoritariamente meninos. De repente, de acordo com as métricas da própria saúde pública sueca, nós vemos um salto de 1.500% em diagnósticos de disforia entre meninas adolescentes.
Uhum. Ignorar uma inversão demográfica dessa magnitude só em nome de não usar palavras que incomodam é fechar os olhos para a ciência empírica. Espera, a gente precisa colocar um contexto crucial nessa estatística sueca, que aliás a Yasmin pontuou muito bem. A Suécia mudou as leis dela em 2013, removendo a obrigatoriedade de esterilização e cirurgia genital para o reconhecimento legal de pessoas trans. Houve a mudança na legislação, mas É claro que os números vão explodir. Quando você remove uma barreira draconiana e honestamente violenta como a esterilização forçada, a demanda reprimida por diagnósticos e ajuda legal simplesmente dispara. Atribuir isso a um contágio social entre meninas ignora completamente a barreira legal imensa que existia antes. faz sentido que os números absolutos subam após uma mudança na lei, isso eu concordo. Mas isso não explica a inversão de proporção entre os sexos. Por que as meninas adolescentes passaram a representar a esmagadora maioria dos novos casos, num salto de 1.500%? É aí que entra o estudo da Lisa Littman sobre a chamada disforia de início rápido, sugerindo que o ambiente escolar e as redes sociais empurraram jovens vulneráveis para transições precipitadas. Mas o estudo da Lisa Littman tem falhas metodológicas muito severas. Ele não foi baseado em entrevistas clínicas com os próprios jovens. A metodologia dela se apoiou em questionários online respondidos por pais. E não apenas pais em geral, mas pais recrutados em fóruns de internet conhecidos por terem posturas conservadoras e céticas em relação à transição de gênero. O estudo chegou a ser rebaixado a um relatório justamente devido a esses problemas. O estudo teve correções metodológicas, sim, mas a premissa de investigar a influência dos pares continua válida. E nós temos os casos reais de destransicionadores para corroborar isso. Pessoas como a Carol, a Grace e a própria psicóloga Erica Anderson relatam como a pressão identitária de grupos empurrou jovens para transições apressadas. Negar o escrutínio desses casos reais é perigoso para a própria juventude. Ninguém nega que casos de destransição existam e que devam ser acolhidos, claro que não. O problema é usar uma minoria estatística de destransicionadores para invalidar o aumento geral da autoidentificação. E voltando àquela pesquisa Gallup dos 20% na geração Z, o fato é que essa é a primeira geração que cresceu com a internet, com referências claras e, crucialmente, sem o medo esmagador de ser expulsa de casa ou morta por causa da sexualidade. Você diz que é apenas a repressão caindo, então. Exato. A taxa de aceitação cresceu. Não é que o número de LGBTs esteja crescendo artificialmente. É o número de pessoas reprimidas que está despencando. É exatamente o mesmo que aconteceu com pessoas canhotas quando pararam de amarrar a mão esquerda delas nas escolas. Os números subiram rápido e depois estabilizaram na taxa real da população. É uma analogia interessante, admito, mas quando cruzamos os dados da geração Z, a matemática fica um pouco estranha. O crescimento da aceitação moral não acompanha a mesma curva geométrica do aumento de autoidentificações. E isso nos leva ao nosso segundo ponto principal de contenção, que é o papel dos agentes externos neste debate, o biólogo Eli Vieira e o professor Dark. Sim, as figuras que deram o verniz mais, digamos, acadêmico para o embate. Exatamente. E o Eli Vieira é uma figura central aqui. A ironia suprema é que ele é um cientista abertamente gay e ele traz estudos rigorosos de áreas complexas, como a pletismografia e a neurociência estrutural. Só para o nosso ouvinte não se perder com os termos técnicos quando Eli cita a pletismografia, ele está falando daqueles testes empíricos que medem respostas físicas involuntárias do corpo a estímulos visuais, não é? Perfeito, isso mesmo. A pletismografia mede o fluxo sanguíneo e a resposta fisiológica para mapear a excitação e a atração. E a neurociência estrutural analisa a anatomia do cérebro. O que o Eli faz é compilar esses dados para mostrar que a orientação sexual tem raízes biológicas profundas e inatas. Isso bate de frente com a ideia de que o gênero e a sexualidade são apenas construções sociais. Mas sabe o que acontece com ele no debate? O que você acha que acontece? Por discordar da cartilha identitária hegemônica, ele é silenciado, bloqueado e apelidado pejorativamente de Átila da Shopee pelo suavemente comentado.
Olha, eu acredito que a desqualificação do L. Vieira por parte da Yasmin não é um ataque gratuito, sabe? Reflete um ceticismo bem válido. Sim, ele é biólogo, mas ao utilizar um termo como contágio social para gênero, ele está extrapolando a área de especialização genética dele para fazer uma sociologia especulativa. Mas ele usa as bases biológicas justamente para questionar as anomalias sociológicas. Como isso é inválido? Porque ele muitas vezes apoia seus argumentos públicos em literatura altamente controversa. Ele cita constantemente o livro da Abigail Shrier, por exemplo. Esse livro não é um artigo científico revisado por pares. É uma obra jornalística contestada que popularizou justamente aquele conceito problemático da Lisa Littman que discutimos agora há pouco. Autoridades científicas muitas vezes usam o peso dos seus diplomas para dar um verniz de respeitabilidade a preconceitos sociais. Mas aí entra o professor Dark do outro lado, que tenta desconstruir o lado do tragicômico atacando um espantalho óbvio. Como assim um espantalho? Bom, a falácia do espantalho acontece quando você distorce um argumento do seu oponente para torná-lo mais fácil de atacar, certo? O professor Dark acusa o Wagner de tratar a comunidade LGBT como uma, abre aspas, doença transmissível. Mas a tese de Wagner e Eli é estritamente sobre comportamento adolescente, jovens confusos sofrendo pressão para se encaixar em um grupo, como acontece com qualquer tribo urbana. Dizer que eles veem gays como uma doença viral é intelectualmente desonesto. Eu não acho que seja um espantalho de forma alguma. O professor Dark está analisando as consequências literais e algorítmicas das palavras que o Wagner escolheu. Pense bem, quando Wagner coloca o título de um vídeo como Epidemia LGBT, com ponto de interrogação, ele cruza uma linha. O YouTube deu strikes, as penalidades na plataforma, para o canal do Tragicômico, e isso não foi uma conspiração de cancelamento. Foi porque a plataforma tem regras rígidas de moderação automatizada. Ébras contra a desumanização. As diretrizes proíbem explicitamente comparar grupos marginalizados a insetos, pragas ou doenças. O professor Dark ressalta brilhantemente que, mesmo que o Wagner afirme ter usado o termo epidemia de forma puramente metafórica, o impacto material de associar essa palavra a uma minoria reativa estigmas muito reais. A linguagem tem peso. Eu concordo plenamente que a linguagem tem peso, mas a justificativa do professor Dark tenta legitimar o que é, na prática, uma interdição do debate. O que nos traz ao nosso terceiro